aí, pessoal, beleza? Meus amigos, vamos iniciar mais um vídeo de Scout aqui no canal. E o prospecto que será analisado hoje é um dos principais nomes dessa classe. É o prospecto favorito de muita gente, tanto que foi um dos que vocês mais pediram para eu analisar, que é o Rob Dillingham. O Dillingham é um armador de 19 anos que atuou por Kentucky nessa última temporada universitária. E é um cara, velho, que quando você assiste ele em quadra, não tem como você não ficar empolgado. Não tem como. O tape dele talvez seja o melhor de toda a classe. Talvez seja o melhor tape. É um jogador extremamente elétrico, sabe? Explosivo, rápido pra caramba, muito habilidoso. É um cara que tem um improviso muito bom, muito bom. E, velho, assim, é um nome muito interessante. Realmente é um dos nomes mais interessantes desse draft. É um jogador que realmente atrai muitos olhares, só que ao mesmo tempo é um jogador que tem os seus poréns. Ele tem os seus poréns, ele tem os seus defeitos, e nesse vídeo eu irei, dar a minha opinião sobre tudo que envolve o Rob Dillingham, seus pontos positivos, seus pontos negativos, sua projeção para o draft, sua projeção para a NBA, tá? Vou também traçar, um paralelo, com jogadores que vocês já conhecem, jogadores da NBA atual, e também vou traçar um paralelo com um jogador que já se aposentou, para que vocês tenham pelo menos a noção de qual que é o estilo do Dillingham. Só que antes de eu começar, eu só vou pedir para você deixar o seu like no vídeo, que é importante pra caramba. E se não for inscrito, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo, O draft tá chegando, O primeiro dia do draft já vai ser aí no próximo dia 26 desse mês de junho. E eu vou produzir muito conteúdo até lá, velho. Vai ter muito conteúdo pré-draft e pós-draft também vai ter muita coisa. Eu vou fazer a minha live do draft, tá? Vai ter live nos 2 dias. A gente vai assistir os 2 dias de draft juntinhos, vai ser muito legal. Então, se inscreve para não perder nada, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Vamos começar com os pontos fortes do Dillingham. Como eu disse, ele é um jogador elétrico. É um cara que, quando tá em quadra, algo acontece. Algo acontece, não existe monotonia, não existe tédio com ele. Não existe. E isso acontece pelo combo velocidade e capacidade de pontuar que ele tem. Ele é na minha visão, um scorer nato. Nato, velho. É a forma como ele cria para si é realmente impressionante. É um cara muito criativo, usa bem as screens na hora de criar o seu arremesso, tem um range de arremesso bem bom e consegue ser eficiente, tanto que nessa última temporada ele chutou para mais de 40% para 3. Então ele consegue criar bem o seu arremesso, tanto em média, longa distância, e consegue ser eficiente. Então, realmente, o seu arremesso é um dos seus pontos mais fortes. Tanto que no vídeo que eu fiz dos melhores arremessadores dessa classe, eu coloquei o Dillingham. Muito por conta dessa sua capacidade de arremessar bem e de criar bem o seu arremesso. Sobre a sua velocidade, talvez ele seja o prospecto mais rápido dessa classe. Em transição, ele é quase impossível de se pegar. Impressionante como ele é rápido, como ele tem um primeiro passo muito bom. E uma coisa que me agrada muito nele é a forma como ele consegue mudar de velocidade muito fácil. Ele acelera e desacelera muito rápido e com muita naturalidade,
sabe? E isso acaba, né, enganando as defesas, acaba gerando muito espaço para ele puxar um arremesso ou para ele dar um drible extra e atacar o garrafão. Então, a velocidade dele e a sua mudança de velocidade é realmente algo bem interessante no jogo dele. O seu jogo sem bola também é interessante. Óbvio que o melhor Dillingham é com a bola nas mãos. Só que sem bola, ele também joga bem. Ele também é uma ameaça no ataque. Ele tem ali uma boa movimentação off-ball. Ele se posiciona bem para o catch and shoot e consegue ter um bom aproveitamento executando esse tipo de arremesso. Então, ele consegue ser uma ameaça com e sem a bola. Isso, obviamente, no lado ofensivo. Também gosto dele atacando o garrafão, dele atacando o aro, apesar dele não ser tão alto e, né, nem tão pesado. É um cara que é listado com 1,89 e cerca de 75 quilos. Ele consegue ter um bom volume, consegue ter uma boa produção por dentro, por conta da sua velocidade e do seu arsenal de finalizações. Ele tem ali um bom arsenal ali de finalizações ao redor do aro. Tem um floater muito bom, gosto muito do floater dele, gosto demais. O seu jogo de mid-range também é interessante, então ele consegue ser uma ameaça de 3 níveis. Consegue pontuar por dentro, no mid-range e também no perímetro, na longa distância. Então, ele realmente, cara, é um scorer muito bom. Mas, assim, muito bom mesmo. Sobre sua capacidade de playmaker, assim, ele não é o melhor playmaker dessa classe, na minha opinião. A maior parte das suas assistências vem por meio de pick and roll. Ele cria bem, saindo do pick and roll, consegue fazer boas leituras e tudo. E eu acho que essa criação dele no pick and roll vai se traduzir na NBA, só que eu não acho ele um playmaker de elite. Não acho. Não acho que ele faz as leituras mais complexas do mundo. Não, ele faz as leituras simples e corretas saindo do pick and roll. Ponto. Sem usar o pick and roll, a sua criação ela fica um pouquinho limitada. Então, em questão dele atuando como playmaker, ele precisa de alguém fazendo a parede para ele, porque senão complica um pouquinho as suas leituras. E sobre a sua defesa, não vou falar agora. Vou deixar para falar depois. Então você já tenha em mente que a defesa dele não entra nos seus pontos positivos. Não entra. Então, resumindo, seus pontos fortes, seus pontos positivos, ele é um jogador extremamente rápido, ele é um cara que cria muito bem para si, né? Ele atua bem como shot creator, tem um arremesso bem bom e consegue criar bem para os seus companheiros usando pick and roll e consegue atacar bem o garrafão, apesar do seu tamanho e do seu peso. Tá bom? Indo agora para os seus pontos fracos. Eu adoro a forma como ele cria para si e o seu arremesso. Eu adoro, tanto que eu coloquei como pontos fortes. Só que uma coisa que ele precisa corrigir, porque para mim é um defeito dele, é a sua escolha de arremessos. Às vezes ele puxa alguns arremessos que não era para puxar, ele tem um quê de peladeiro, sabe? Meio irresponsável, meio nem aí com nada, tenta uns arremessos desequilibrado e com a contestação muito próxima. Então, a sua escolha de arremessos, a sua seleção de arremessos é um ponto negativo, é algo que ele tem que melhorar. O seu físico é uma questão, ele é muito magro, ele precisa ganhar mais massa para poder aguentar melhor o tranco ali na hora das infiltrações e tudo. Assim, óbvio que a velocidade pode compensar a falta de força, a falta de músculos em alguns momentos, só que na maioria das vezes vai ser um problema. Vai ser um problema. Então ele precisa ganhar peso. Até porque, pelo seu tamanho, na maioria das vezes, ele vai ser o jogador mais baixo em quadra. Então, para compensar isso, ele precisa ganhar um pouquinho de massa. Precisa ganhar. Então, o seu físico é uma questão. E
Sobre a sua defesa, finalmente, né, vamos falar sobre a sua defesa, não é o forte dele. Como eu já adiantei, velho, não é um ponto forte dele, principalmente marcando fora da bola. Ele é muito desatento, comete muitos erros de leitura e de comunicação, toma decisões ruins, é meio desleixado na defesa, às vezes parece que ele não faz ideia do que ele tem que fazer na defesa. E aí você junta isso com as questões do seu tamanho, do seu peso, cara, ele é um alvo ambulante ali, né? Ele é um cara que vai precisar ser escondido de alguma forma na defesa, porque ele vai ser um alvo. Todo mundo vai atacar ele, porque ele é muito ruim defendendo. Muito ruim. Talvez ele seja até o pior defensor dessa classe. Não é exagero dizer isso. Não é um exagero. Então, a defesa é um problema. É realmente um problema. Então, os pontos que eu acho que ele vai precisar melhorar, que ele vai precisar corrigir chegando na NBA são esses: sua escolha de arremessos, seu peso, né, e a sua defesa, né? São os principais pontos de melhora. Falando agora sobre comparações, cara, tem duas comparações que eu gosto muito. A primeira é com o Lou Williams. Eu vejo muito do Lou Williams no Dillingham, principalmente a forma como ele cria os seus arremessos e a sua capacidade de scorer, sua capacidade de pontuar, lembra muito o Lou Williams. E eu até acho que na NBA ele vai executar um papel parecido com o papel que o Lou Williams executou durante toda a sua carreira, né? Que é o papel de sexto homem. Eu vejo o Dillingham sendo um sexto homem na NBA. Tanto que no college, em Kentucky, ele foi sexto homem. Ele não foi titular nessa temporada. Então, eu vejo muita semelhança dele com o Lou Williams. Muita mesmo. Ao mesmo tempo que eu também enxergo alguns traços de Tyrese Maxey. Essa velocidade que ele tem em transição, esse primeiro passo que ele tem, lembra muito o Tyrese Maxey. Lembra bastante. Mas se eu fosse escolher um para ser a comparação perfeita, seria o Lou Williams. Óbvio que, né, ele ainda não é tão bom quanto o Lou Williams, mas pensando em estilo de jogo e até no papel que eu acho que ele vai executar na liga, Lou Williams é a melhor comparação para o Dillingham, pelo menos na minha visão. E, para fechar, sobre a sua projeção no draft, velho, eu já vi alguns colocando ele como uma escolha de loteria, ao mesmo tempo que eu já vi algumas pessoas colocando ele como uma escolha top 3, top 4. Eu fico no meio termo. Eu acho que ele vai ser uma escolha top 10. Não acho que ele passa da 10, ao mesmo tempo que eu também não acho que ele vá ser escolhido muito antes, muito mais cedo do que isso. Eu acho que ele é uma escolha top 10. Pela questão da sua velocidade, sua criação de arremesso e tudo, e o fato dele ser esse jogador elétrico, eu acho que ele vai ser uma escolha top 10. Por exemplo, o Spurs pode escolher ele. Inclusive, seria um destino muito bom pro Dillingham. Eu acho que ele teria um encaixe muito bom nesse San Antonio. Então, eu vejo ele sendo uma escolha top 10. Tá? E sua projeção na NBA, como eu já disse, eu acho que ele vai ser um sexto homem. Tem tudo para ser um bom sexto homem. Por esse seu estilo meio, né, meio peladeiro. Um bom peladeiro. O Lou Williams, durante muito tempo, ele foi peladeiraço. Mas foi um belo de um peladeiro, um baita de um peladeiro. Então, eu vejo ele sendo um sexto homem na liga. Tá bom? Então, é isso, meus amigos. Essa é a minha visão sobre o Rob Dillingham. Muita gente queria saber minha opinião sobre ele, então tá aí. Concorda? Discorda da minha visão? Comentário tá aí para isso. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, como eu falei no começo do vídeo, ativa a notificação. E é isso, meus amigos. Nos próximos dias devem sair mais algumas análises, tá? Eu tenho mais 2 análises já preparadas para postar, então deve sair no domingo e na segunda-feira, então fica ligado para não perder. Em breve vai sair meu mock draft, vai sair meu draft simulado, vai sair muito conteúdo sobre draft, então se inscreve, ativa a notificação para ficar por dentro de tudo e nos vemos no próximo vídeo, galera. Obrigado pela audiência, tamo junto e tchau, tchau.